Boa tarde. Boa tarde a quem está entrando agora. Vamos dar aquele minutinho clássico, né, de esperar o pessoal receber o convite aí para entrar. E vamos iniciar aí o nosso cafezinho de número 8. Eu até vou começar respondendo uma pergunta aí que me fizeram. Por que o nome cafezinho? Já que fala de óleos essenciais, fala de aromaterapia integral, sistêmica, o que tem a ver o cafezinho? O horário, né? Depois de almoçar, aí lá, o pessoal geralmente acaba de almoçar tranquilamente lá por 1 hora lá, daí tem aquele costume de tomar o cafezinho, então por causa do horário, né? Se fosse de noite aí, quem sabe o nome seria chazinho aromático, né? Então, aqui no Espaço Índigo, olá, vocês estão entrando aqui no Espaço Índigo e aqui no Cláudio Herrera. Vamos começar então o nosso cafezinho de número 08, tá? Nós vamos falar hoje sobre 4 ladrões. 4 ladrões. Será que eu vou falar de política hoje? É uma lenda. Uns dizem que é realidade e outros dizem que é uma lenda, tá? Dos 4 ladrões. Durante a Peste Negra, vou contar a história para vocês, a história barra lenda. Durante a Peste Negra, você sabe que foi nos meados aí dos anos 1300, houve uma doença, a Peste Negra ou Peste Bubônica, que devastaram aí milhões de pessoas, tá? Foi a maior pandemia da história. E durante essa pandemia era um negócio muito louco, porque as pessoas que eram contaminadas, elas usavam sinos no pescoço para sinalizar às outras pessoas que aquela ali é uma pessoa doente, não para ninguém chegar perto. Era algo bem terrível assim mesmo, né? Só que começaram a haver saques de cadáveres, né? Que os cadáveres geralmente eram enterrados com as suas joias, com dentes de ouro, enfim, os mais abastados, né? E começaram a haver violações desses cadáveres, muitas violações de cadáveres. E começou a haver alguns saques de pessoas doentes, que as casas de doentes também eram marcadas, né? Então, alguns ladrões aproveitavam, né, esse medo da pandemia e tiraram, né, uma vantagem disso. Então eles começaram a saquear as casas dos doentes, que as casas eram marcadas com um símbolo, e começaram a violar as tumbas. E aquilo começou a ficar corriqueiro. Foi lá na região de Marselha, na França, e começou a ficar corriqueiro. E só que eles estavam se perguntando, será que esses caras são feiticeiros? Será que eles são bruxos? Porque todo mundo com o maior pânico aqui de pegar a peste bubônica, e os caras aí mexendo nos mortos e saqueando a casa dos doentes, enfim, e não eram contaminados, porque isso daí durou muito tempo. Até que um dia conseguiram, né, capturar esses 4 ladrões. E eles usavam capas, né? Não sei se vocês viram no story que eu lancei ontem, aquele desenho de um bico, né? E eles usavam essa máscara com bico. Daí começaram o juiz na época, e a polícia, enfim, na época, começaram a pressionar eles por que eles usavam aquele bico, por que eles usaram capa. A capa até dava para entender, porque para se proteger, enfim, mas eles reviravam os mortos, enfim. Por que daquele bico? Daí eles revelaram que aquele bico, na verdade, ele precisava ser bicudo, porque ali dentro eles guardavam uma substância, uma alquimia deles. O que essa alquimia fazia? Essa alquimia, além de espantar as pragas causadoras, né, da doença, da peste negra,
ainda servia como um tônico, né, para revigorante para a imunidade. Então isso ficou conhecido como o vinagre dos 4 ladrões. Então, em troca da liberdade, eles passaram o conhecimento para as autoridades. Porque as autoridades falavam, tá, mas o que tem dentro desse bico aí? Que raio que vocês colocam esse negócio aí que vocês não ficam doentes? Se vocês estão toda hora mexendo com doente, toda hora mexendo com cadáver de pessoas que morreram com a peste negra. Então, eles precisavam saber o que era. Então, aquilo ficou apelidado como o vinagre dos 4 ladrões. Então, o tempo passou lá, dos anos 1350, foi passando, até que em 1960 mais ou menos, um dos pais da aromaterapia moderna, né, o Jean Valnet, ele escreveu um livro, né, que é Aromaterapia, Tratamento de Doenças por Essência das Plantas. Esse era o título, em francês, né? Ele era francês. Daí ele revelou o que tinha nesse tal vinagre dos 4 ladrões. Deixa eu ver os ingredientes aqui para eu não falar besteira. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Olha lá, imagine se alguma praga era capaz de sobreviver a isso, tá? 40 gramas de absinto, 40 gramas de artemisia, 40 gramas de alecrim, 40 gramas de sálvia, 40 gramas de menta, 40 de arruda, 40 de lavanda, é para dar um perfuminho, né? 5 gramas de cálamo, 5 gramas de canela, 5 gramas de dente de alho macerado, 5 gramas de noz moscada, 5 gramas de alho, 10 gramas de cânfora natural, 40 gramas de ácido acético cristalizado, nada mais que é um vinagre cristalizado, e 2.500 gramas de vinagre branco. Então se misturava tudo aquilo ali, fazia uma solução que devia ficar com um cheiro maravilhoso. Só que o cheiro da morte era tão grande que imagine na época, né, na Idade Média, lá por 1300 e quase 1350 por aí, condições de higiene nas grandes cidades eram horríveis. Então, latrinas e mortos e animais, tudo junto. E imagine o cheiro daquilo. Então, aquele bico servia para 3 funções. Então, para espantar, né, as pragas, né, que foram pulgas que picaram ratos. Daí o negócio foi evoluindo, mais ou menos com o que acontece hoje, né, no mundo moderno, né? Inclusive veio de navios mercantes para a Europa vindos da Ásia, tá? Coincidências, tá? E então aquele bico servia para isso, para espantar essas pragas, servia como um tônico revigorante, que a pessoa imagine respirar esse vinagre dos 4 ladrões, que coisa maravilhosa. Só que o cheiro do vinagre era tão forte que acabava você não cheirando a podre, porque o cheiro era podre no negócio, né? Então, isso daí em 1960, o Jean Valnet, ele fez ele botou essa receitinha básica, só que o negócio foi se aprimorando, tá, gente? Porque é claro que ninguém vai fazer aquela substância lá, né? Porque isso demanda de muito, digamos, muito estômago, né, pro cara. Então isso foi refinando, né? A aromaterapia é mais ou menos a idade da aromaterapia moderna, que foi evoluindo a partir de 1960, foi evoluindo, até que nos anos 80, né, o próprio Jean Valnet, ele escreveu, né, a poção do vinagre, só que sem ser um vinagre, daí utilizando óleos essenciais. O que ele pegou? Ele pegou as substâncias
dos componentes do vinagre dos quatro ladrões, né? E ele transformou essas substâncias, ele captou nos óleos essenciais que substâncias que tinham. E ficou muito melhor. Vamos ver se vocês comparam aí, tá? Tinha alecrim, eucaliptus, o glóbulos, o eucaliptus, cravo, canela e limão. Então, olha a diferença. Cravo, canela, limão, eucalipto, né? E alecrim para noz moscada, alho, cânfora e vinagre e por aí adiante, tá? E isso foi nos anos 80, o próprio Jean Valnet. Então, daí foi uma evolução, gente. Temos grandes empresas no mundo que desenvolveram óleos essenciais específicos baseados no vinagre dos quatro ladrões e mais baseados ainda, é claro, na poção que o Jean Valnet descreveu nos anos 80, traduzindo aquela poção do vinagre para aromaterapia, né? Então temos aí, eu vou citar 3 grandes empresas que fizeram, inclusive uma delas, a Young Living Internacional, o nome do principal óleo deles é Thieves, que é ladrões, tá? E o que tem o Thieves? Tem cravo, canela, limão, eucalipto e alecrim, tá? É basicamente a mesma poção do Jean Valnet dos anos 80, porém, a da Young Living eles tiraram o eucalipto glóbulos e colocaram o eucalipto radiata, certo? A outra empresa que eu cito aqui é a Laszlo, do Fabian Laszlo, brasileira. Inclusive o óleo deles é Quatro Ladrões o nome, tá? Bergamota, cravo, canela, louro e melaleuca, tá? Então vai mais ou menos na mesma linha, tá? O que estão perguntando aqui? Se pode ingerir. Daí eu vou falar agora como vai o método, né? Cada fabricante indica o melhor método para se consumir, tá? E o outro óleo é o que eu trabalho. Eu já falei dele aqui, vários cafezinhos, porque é um blend espetacular, que é esse aqui, doTERRA On Guard, que ele vai muito parecido com a poção do Jean Valnet, tá? Que é cravo, canela, eucalipto, alecrim e laranja, né? E o eucalipto que tem nesse On Guard aqui, ele é o eucalipto glóbulos, assim como a poção do Jean Valnet, tá? Então a única diferença é que ele utiliza a laranja e não utiliza o limão. Então essa pequena diferença entre a poção do Valnet e o da doTERRA On Guard. O que diferencia a poção do Jean Valnet do Thieves da Young Living é que a Young Living usa o eucalipto radiata e não utiliza o eucalipto glóbulo. E o Quatro Ladrões da Laszlo, ele utiliza a bergamota no lugar do limão, né? E utiliza louro e melaleuca, ele sai um pouquinho da curva, tá? Mas ele saiu da curva, mas utilizando os mesmos componentes, porque assim, ó, dentro de um óleo essencial, gente, existe dezenas a centenas de compostos aromáticos, tá? Compostos aromáticos, basicamente, se comparando com remédios, são os princípios ativos, tá? Compostos aromáticos são tão importantes, gente, que sem eles, na natureza, a gente não sentiria nem cheiro, nem gosto das coisas, para você ter uma ideia, tá? Então, se a gente pegar e isolar tanto a porção do Jean Valnet, quanto o Thieves, quanto Quatro Ladrões, quanto o On Guard da doTERRA, a gente vai ter basicamente o mesmo perfil, né, químico, o mesmo perfil de compostos aromáticos, tá? Eles têm um cítrico, então vamos lá, vamos botar limoneno, monoterpeno limoneno,
tá? Eles têm cravo e canela, então a gente está falando aí de monoterpeno, o cinnamaldeído, que é um aldeído, cinnamaldeído, monoterpeno. Nós temos o cravo, né, que é o monoterpeno eugenol, e a gente tem o alecrim e o eucalipto, né, que são éter, que é um éter, monoterpeno éter. Então, o perfil desses 4 tipos de óleos, 4 ladrões, basicamente eles estão na mesma linha. E o que é esse perfil, gente? Esse perfil ele serve para aumentar a imunidade, porque lembra, quem assistiu os outros cafezinhos, eu falo muito do cientista Claude Bernard, que ele diz que é importante a gente fortalecer o terreno é o nosso físico, tá? Para que a gente possa entrar em contato com seres que querem nos fazer mal, mas a gente tendo uma defesa boa, tudo bem. Então quem ouviu os outros cafezinhos, né, fala muito sobre isso. Então, o que essa porção 4 ladrões, ela... Vou só ligar a bateria aqui. Ligou? Ligou. Para a técnica. Então, vai trabalhar a imunidade, tá? E eles são óleos muito bons para desinfecção. Então, você pode utilizar borrifadores na sua casa, você pode utilizar... Dá para ver a fumacinha, é isso aí? Ó, eu estou num ambiente desinfetado. Essas gotículas aqui, elas contêm... Eu tô com um guard ali. Elas contêm o limoneno, elas contêm o cineol, elas contêm o eugenol, elas contêm cinnamaldeído. Então, quando a gente pensa na parte física, na parte material do óleo essencial, a gente está falando de perfil químico, né, que servem para determinados fins, tá? Que foge daquela parte da aromaterapia integral, onde a gente pensa em corpo, mente, espírito, entendeu? Então é importante também a aromaterapia tratar dessa parte física, né? Porque afinal nós moramos dentro do nosso corpo, então a gente precisa tratar dele também, certo? Então, basicamente, quem entrou agora, eu contei a história a lenda dos 4 ladrões, né, que foram presos. Depois eu vou subir esse vídeo, para quem não assistiu tudo, eu vou botar no IGTV e vou botar a figurinha, né, da indumentária dos 4 ladrões, que ficou famoso, com certeza vocês já viram aí na internet essa figura e até, o que é isso? Né? Então, essa história aí, da onde que surgiu isso, a poção, o vinagre dos 4 ladrões, que passando os anos se transformou num óleo essencial, num blend de óleos essenciais, que visa aí o aumento da imunidade e visa também a desinfecção das coisas, que você pode usar esse óleo essencial até para lavar sua roupa, algumas gotas da máquina, você pode utilizar no balde de limpeza, você pode utilizar em borrifadores, você pode utilizar em difusor, tá? São N tipos de aplicabilidades, certo? Pessoal, eu estou agora com vocês e com vocês para dúvidas. Ah, desculpe, Cris, eu não respondi a tua pergunta, né? Aquela antes. Como usar? Tá? Como eu falei, você pode utilizar em difusores, você pode utilizar em colar aromático, você pode utilizar fazendo borrifadores, você pode utilizar através da ingestão, se o fabricante assim permitir. Já dou uma dica para vocês. Por exemplo, o Young Live Thieves, ele não é para ingerir, porque ele tem eucalipto radiata. Então o próprio fabricante determina que você pode usar topicamente e aromaticamente só, né? O 4 ladrões, ele também não é indicado para pelo menos eu assim, olhando a fórmula, eu não vejo problemas de um óleo como o 4 ladrões da Laszlo ser ingerível. Porém, o fabricante determina que
tem que usar aromaticamente e topicamente, então vamos respeitar o fabricante. O doTERRA On Guard, ele pode ser usado topicamente, pode ser usado aromaticamente e pode ser usado internamente. Inclusive, essa parte da imunidade, gente, é muito importante. O caminho mais rápido é realmente a ingestão do óleo essencial. Ele é protocolado e ele é dezenas de anos usado para ingestão. É um óleo que, para você ter um exemplo, eu vou citar meu exemplo para vocês. Eu, há 1 ano e vai fazer 2 anos agora, não fez, parabéns, 2 anos, que eu estou tomando todos os dias 3 gotas de On Guard dentro de uma cápsula, fecho a cápsula vazia e tomo com água, tá? Então, depende como que se pode tomar, Cris, depende do fabricante, depende da instrução do fabricante, ok? Mais perguntas, gente? Tô por vocês. Vamos lá, pessoal pensando. Enquanto isso eu vou apreciando aqui meu doTERRA On Guard. Se vocês não têm um difusor, gente, comprem, é muito bom. A casa de vocês, o escritório de vocês nunca mais serão os mesmos. Sem perguntas, então? Nossa, esse é um tema aí que pode gerar bastante coisa. Eu acho que eu vou fazer um cafezinho só sobre imunidade, de repente, aí pra frente. Ok, então? Então eu me despeço de vocês. E até na próxima terça com mais um cafezinho. A sua dose digestiva pós-almoço. Aquele cafezinho pós-almoço. Toda terça, 1h30. Ok? Então, abraços perfumados e até terça que vem.